Jesus tinha uma delicadeza toda especial com seus ouvintes. Era atencioso, generoso e deixava que até mesmo as multidões se aproximassem dele. E o que dizer do seu linguajar? Sua capacidade de se comunicar com as pessoas à sua volta. Falou dos lírios do campo, do fermento, falou do pão, da moeda, da dona de casa, do coração, da oração, falou do perdão, falou da alegria e por aí vai. Veja essas expressões na meditação de hoje, em João capítulo 15, versículo 1, que vai nos dizer assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Qualquer pessoa poderia entender esse nível de mensagem proferida por Jesus. No Antigo Testamento, a nação de Israel foi descrita como uma videira plantada por Jeová, mas a nação se tornou infiel e infrutífera, de modo que o Senhor Jesus agora apresentou a si mesmo como a videira verdadeira, o perfeito cumprimento de todos os outros tipos e sombras. Deus, o Pai, é o agricultor. Os judeus, como os discípulos, sabiam que a figura da videira na Bíblia representava o povo de Israel, o povo de Deus. Segundo o pastor Russell Shedd, ele cita em sua Bíblia que essa figura sempre teve um aspecto negativo no Antigo Testamento, em mau estado com Deus, lamentando que sua videira não respondia ao seu cuidado com bons frutos. Com verdadeira, Jesus quer dizer que ele é quem encarnou esse propósito de Deus e agora o faz por meio dos seus seguidores. Deus finalmente teria um povo que corresponderia ao seu bom cuidado de lavrador e os frutos apareceriam. É interessante como Jesus vai trazer essa palavra sobre Deus, dando a ele essa denominação de agricultor, de lavrador, aquele que é o responsável, que também é o cuidador, é o dono, é o protetor e que esperava que viessem bons frutos e esses frutos não apareceram. Nós vamos falar sobre isso ao longo dessa reflexão e quero ainda destacar sobre esse texto quando Jesus vai falar eu sou. A videira representava tradicionalmente o povo de Deus, plantado e cuidado por ele em Israel, como eu já citei anteriormente. Ao usar essa figura, Jesus apresentou um novo significado. Ele próprio é a videira verdadeira e a união com ele é imprescindível para ter um relacionamento com Deus. Quero falar aqui um pouquinho sobre o eu sou, como Jesus inicia o capítulo 15, ele vai falar que eu sou, e ele também vai citar em outros momentos, por exemplo, em João 6:35, quando ele vai dizer, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. As declarações do tipo eu sou descrevem a identidade e o ministério de Jesus. Ele usou propositadamente uma expressão que remetia seus ouvintes ao nome de Deus no Antigo Testamento. Quero que a gente dê uma olhadinha em Êxodo capítulo 3, versículo 14, uma citação quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Deus que estava cativo no Egito. E Moisés então perguntou para Deus como ele deveria apresentar o próprio Deus diante de Israel. Capítulo 3, versículo 14,
que vai nos dizer assim: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. A declaração eu sou é precedida por um jogo de palavras ligando o nome de Deus ao verbo ser. Eu serei contigo liga a promessa de sua presença efetiva a seu próprio ser. A mesma forma é usada para declarar eu sou o que sou, como eu acabei de ler. E Moisés deveria usar esse verbo em lugar do nome Deus para dizer aos israelitas: Eu sou, me enviou. Em um posterior pronunciamento de julgamento, o Senhor usou essa forma verbal para dizer literalmente: Vocês não são o meu povo e eu não sou o eu sou para vocês. A benevolente presença de Deus em enviar e ajudar Moisés está ligada à essência do próprio Deus, como independente, autoexistente e, portanto, totalmente capaz de manter suas promessas e de ser conhecido para sempre. Jesus, em outros momentos, ele pôde dizer: Eu e o Pai somos um, e ele então começa essa declaração em João 15, falando que ele é o eu sou, como eu acabei de explicar anteriormente. Então eu quero aqui já trazer uma palavra para nós hoje. Talvez você esteja se perguntando o que é que tudo isso tem a ver com a igreja hoje, quando estamos aqui refletindo sobre de que forma a igreja pode frutificar, de que forma nós podemos frutificar como sendo a igreja do Senhor. A videira tornou-se o símbolo para a nação de Israel. Jesus se autodenominava a videira verdadeira, usando a videira e seus ramos como analogia para mostrar como um cristão deve subsistir, viver ou permanecer nele. Os seguidores que acreditavam nele eram os ramos da videira de Deus. Os ramos não tinham qualquer fonte de vida neles mesmos, mas a recebiam da videira. Sem a videira, os ramos não podiam produzir frutos e para nada mais prestavam. O fruto que nós temos falado, que a igreja ela é chamada para produzir esses frutos, para frutificar, não se limita aqui apenas à justiça e à santidade. Além de todos aqueles frutos de Gálatas 5:22, que vai falar do amor, que vai falar da bondade, que vai falar do domínio próprio, que vai falar da fé, que vai falar do perdão, enfim, todos esses frutos espirituais que a igreja deve produzir, e nós somos a igreja do Senhor, né? Nós somos aquela que está sendo desafiada a frutificar. Nós então teríamos aqui que o pai agricultor, ele vai melhorar a vida do crente pela sua disciplina, para que cada um de nós possamos produzir mais frutos ainda, porque é isso que Jesus espera da sua igreja. É isso que o Pai também espera da sua lavoura, ele como agricultor, não é? Ele como agricultor e Jesus como sendo aquele que, como videira verdadeira, ele produziu já esses frutos, nos ensinando, nos ajudando a produzir, olhando para ele, trazendo esses novos e bons frutos para a humanidade. Jesus nos ensina, ele é o nosso modelo, e ele vai dizer que ele é a videira verdadeira, e agora nós temos como produzir também esses frutos para a glória do seu nome. É a reflexão de hoje, é o desafio de hoje, e que Deus nos ajude e que ele tenha essa alegria em ser o agricultor dessa lavoura que produz muitos frutos para a glória do seu nome. Grande abraço, que Deus nos abençoe. Amém.